Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e nós vamos juntos a partir de agora para a última edição do seu podcast favorito. Pois é, passou rápido, reta final de 2024. Você falou, Vini, mas ainda tem 2 semanas para terminar o ano. Mas 24 é véspera de Natal, não tem pregão, não vamos estar aqui. E dia 31 é véspera do ano novo, né, da virada. Também não estaremos por aqui. Em 2025, sim, com toda certeza. Eu confio muito que você vai gostar dos nossos conteúdos. Tem muita coisa, já estamos conversando, com uma agenda rolando, enfim, tá muito bacana. Tão bacana quanto essa conversa que a gente vai ter hoje. Daqui a pouquinho vou contar para você quem é a nossa convidada e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante para a gente fazer um balanço juntos do que foi esse ano e também projetar o próximo, tá? Enquanto isso, deixa eu agradecer a sua audiência, você que estava acompanhando aqui o Tati TC News, meu muito obrigado, continue com a gente, deixe o seu like na nossa transmissão, no chat, né, nós gravamos o programa, no chat eu tô ao vivo, então se eu tô conversando aí com você no chat ao vivo, tá bom? Mande para cá o seu boa noite, a sua dúvida também eu já anoto e eventualmente a gente consegue a resposta da nossa convidada, encaminho aí para você, beleza? Vamos juntos nessa então? Galera, um prazer, uma alegria imensa receber aqui, nessa reta final de ano, no nosso último Olá Investidor de 2024, a Rebeca Toyama, fundadora da Academia de Competências Integrativas. Ela que também é autora desse livro aqui, ó, um dos livros, né? Carreira Saudável, a realização de se tornar um líder sustentável. Rebeca, seja bem-vinda. Me sinto bem-vinda, é um prazer, obrigada pelo convite. Olá a todos e a todas, né, que estão aqui nos Sim. acompanhando. Ah, Rebeca, olha, que bom que você conseguiu um espaço na sua agenda. Quero agradecer muito a Amanda, que fez o meio-campo aqui para a gente tirar essa conversa do papel. Reta final de ano é sempre um momento de fazer um balanço, né, do que foi o ano que está acabando, projeções para o ano que está começando. Geralmente, quem é líder, quem cuida ali de um time, faz isso também, ô Rebeca, ou pelo menos deveria fazer, para conseguir ter um panorama das suas ações, o que foi legal, o que pode melhorar. Muita gente te procura nessa reta final do ano falando, Rebeca, quero ser um líder melhor, um líder mais sustentável, como que eu faço? Sim, muita gente olha para isso, mas eu sempre gosto de dividir em quadrantes. Então a gente tem pessoas que nesse momento olham só para trás, né, e vão olhar para trás o que aconteceu nos 12 meses anteriores. Tem pessoas que vão olhar só para frente, o que eu quero pro ano que vem, né? Enquanto que tem alguns que não vão olhar para canto nenhum, mas acho que a reflexão é que a gente precisa voltar lá para o último mês de 2023, pegar aquela lista, né, de promessas e a partir dela a gente olhar como o nosso ano foi. Porque para saber se 2024 foi bom ou ruim, depende do que a gente planejou para ele, né? E somente depois disso, olho promessas de 2023, né, 31 de dezembro, olho para 2024 e vou analisar o quanto que eu segui o que eu planejei ou não. E só depois disso a gente deveria olhar para 2025. E geralmente as pessoas só fazem um pedaço disso. E aí a gente começa a encontrar na lista promessas ano após ano que não são realizadas. Ou a gente começa a ver pessoas com crise de ansiedade porque acham que não fizeram nada. Mas eu falei, tá, mas você não fez nada, você está comparando com o quê? Né? Então, sim, é o momento da gente olhar para esses 3 momentos: as promessas, o que realizamos ou não, e começar a olhar para 2025. Você falou uma palavra, eu queria tratar desse assunto, acho que é um bom momento. Em 2023, na reta final do ano de 2023, saíram várias matérias falando o seguinte, olha, a palavra do ano de 2023 é gratidão. Então essa palavra como que você chega, né, nessa conclusão? Os estudos tomam por base as publicações feitas pelos brasileiros, as hashtags mais usadas, e aí a palavra gratidão foi um dos termos mais utilizados no ano de 2023. Estamos na reta final de 2024, você pode procurar aí, saiu na Exame, outros portais também publicaram. A palavra mais usada no ano de 2024 foi ansiedade. Eu queria te perguntar, como que a gente sai de um ano de gratidão, em 365 dias a palavra mais utilizada passa a ser ansiedade? Num espaço tão curto de tempo, como muda tanto o sentimento? 2024 foi um ano atípico, mas eu costumo dizer que todo ano é atípico, né? Mas
A palavra gratidão, e aí ela também foi considerada uma buzzword, né? Porque todo mundo fala gratidão, nem sabe o que tá falando, né? Então, também tem isso, sim, né? verdade. Como que a gente às vezes usa uma palavra por moda, né? E não por essência. E talvez essa gratidão as pessoas possam ter transformado numa carga de agora vai. E esse agora vai, né, de um momento de sobreviver a uma pandemia, sobreviver a um ano difícil, que foi 2023 para muita gente, para o mercado inclusive, e aí fala agora vai. E aí nesse agora vai, a gente coloca a nossa expectativa lá em cima. Então o que que é ansiedade? Eu tô comparando algo com algo inatingível. E por isso que foi bem bacana o que você trouxe. Quando eu falo, olhe para 2023 o que você prometeu, porque senão a gente sempre vai achar. Como é que é quando eu bato a meta? Eu puxo para frente a meta? Dobra a meta. Dobra a meta. E aí a gente vai ter um quadro de ansiedade, porque eu não celebro, eu chego e não conquisto. E aí meu cérebro sempre quer mais um, né? Ele quer mais um, ele quer mais um. E aí ontem eu passei na farmácia, né, para comprar um shampoo, aí tá lá, né, no balcão, né, super chamando atenção, alguma coisa para deixar o cérebro mais atento. Então você imagina, com os indicadores de saúde mental que a gente teve em 2024, você ainda vai, né, fazer ingestão de algo que vai deixar você mais ansioso, mais atento. Então a gente olha com muita atenção de qual vai ser a palavra de 2025 ou qual vai ser o cenário de saúde mental para 2025. Tem gente falando que vai ser socorro, Andrezão. Tô brincando. Vamos começar o ano também assim, tão pessimista, gente. É brincadeira. Vai escrevendo aí no nosso chat, que eu vou responder você, qual foi a palavra do seu ano. E o Andrezão depois vai contar pra nós. Ele vem até o microfone hoje, pela primeira vez. Não quer, né, Andrezão? Mas se mostra aí, Andrezão. Ó, você que tá assistindo a gente com imagem, tá? Você vai ver o Andrezão agora, o monogâmico. A palavra do André nesse ano foi monogamia. O homem que ama o casamento tem o mesmo há 30 anos. Qual foi a sua palavra, Andrezão, nesse ano? Não pensou nisso, Andrezão? Tá vivendo só, né? Eu vou pensar na minha aqui até o fim do programa eu falo. Qual foi a sua palavra, Rebeca, nesse ano? Que você mais utilizou, que mais fez sentido pra sua vida? Foi a palavra propósito. Propósito? A palavra propósito. Acho que foi ela que me provocou a começar um doutorado, foi ela que me provocou a tomar algumas decisões enquanto empresária. Foi propósito. Mas com todas as ressalvas que propósito também é uma buzzword. Eu acho que a minha foi paciência. Sem ela não teria sobrevivido. Mas paciência é um bom nome. Eu já ouvi falar que, e eu concordo muito, é muito difícil você vencer uma pessoa paciente. Porque às vezes ela espera, tal, né? Não pode deixar passar o bonde da oportunidade. Mas assim, com calma, você sabe que você vai chegar lá. A gente fala resiliência também, né? Acho que mais ou menos aí o mesmo sentido. Eu de gosto não desistir de dos seus paciência. objetivos. Mas eu acho que paciência. Eu pensei nisso antes de conversar com você. Eu queria perguntar sobre gratidão e ansiedade, porque eu achei que mudou muito, né? Eu achei que foi uma mudança drástica. Como que você sai da gratidão para ansiedade no ano só? E eu achei sua resposta muito legal. Né? Quer dizer, você sobreviveu a um ano de 2022 muito tenso, aí você vive um 2023 sem pandemia, puxa, gratidão por tudo isso. Só que aí é um ano carregado de expectativa para 2024 e aí vem embutido uma carga de ansiedade nisso. Foi isso que eu entendi da sua resposta, né? Que bom, é exatamente Era isso. isso. Sim, e acho que se a gente olhar para o lado, não precisa ir muito longe para encontrar alguém que está nesse processo. Sem dúvida que sim. Agora, você comentou, Rebeca, sobre o seu doutorado, né? O livro que eu mostrei aqui, ó, Carreira Saudável, ele conta a sua trajetória, né? E eu fiquei muito feliz que você me deu o livro, que você autografou aqui, ó, o livro pra mim, né? Porque quando você chegou, eu falei, olha, eu tava lendo na Amazon ali o prefácio e eu gostei muito, eu ia comprar o livro, então já ganhei aqui, foi um presentão de Natal. O livro conta a sua trajetória profissional, né? Você pode trazer aqui os principais pontos para nossa audiência, para quem eventualmente está entrando agora, está te conhecendo. Aqui embaixo tá aparecendo o seu Instagram, para a galera que vai começar a te seguir lá também, né? Como que você entendeu que trabalhar com carreira, que olhar para gestão era um caminho que você queria seguir na sua vida? Bom, como é que é uma longa história em 1 minuto? Minha primeira formação, Vinícius, é tecnologia. Tá. Eu queria ficar longe de pessoas. Eu nunca quis trabalhar com número, fiz jornalismo para fugir dos Olha números. lá, não adianta fugir.
E meu estágio foi no mercado financeiro. Eu fui para uma corretora de câmbio alimentar a telinha do Sisbacen, do Banco Central. Só que meu raciocínio, minha forma de ver o mundo, em poucos meses eu estava na mesa de operação. Então eu operei CC5, fui operadora de mercado. Olha, Rebeca. Já que você perguntou, a gente conta, né? Nossa, e aí o meu diretor na época virou e falou assim, bom, eu gostaria que você fizesse comércio exterior, né? Para entender melhor esse mercado, né? Crescer aqui dentro. Eu concluí tecnologia e fui fazer administração com ênfase em comércio exterior. E aí eu olhei e falei, olha, agora, né, acertei de primeiro, eu ganhava em dólar, era maravilhoso. Eu lá com 18 anos comprei apartamento. Isso porque o dólar não tava 6,15, igual o dólar futuro fechou nessa segunda-feira, que é o dia que a gente tá gravando. Eu ainda não sei sua idade, mas aí entrou... 30. Isso, então vamos lá. Então, entrou um cara chamado Fernando Henrique Cardoso e mudou o mercado. Você imagina que todas as estruturações de operação que eu sabia fazer, quando entrou o RV, ela já começou a sinalizar que nossos dias estavam contados. Quando virou a moeda, né? Imagine que do dia para a noite, tudo que eu sabia não servia para mais nada. Porque você teve a paridade, real dólar e Exatamente. outras questões. Eram operações, por isso que eu perguntei sua idade. Quem tá aí é mais velho, né? Aí a galera dos 50, que nem eu, vai lembrar que a gente tinha algumas estruturações de operações que, para os jovens, hoje, vocês nem imaginam, né, o que acontecia naquele mercado. Nesse prédio aqui, a hora que eu entrei, me deu um friozinho na barriga. Porque, lembro, o Banco Itamaraty era o banco que a gente trazia os contratos aqui em papel para assinar. Então, a hora que eu entrei... Nesse prédio? Neste prédio, deu um friozinho na barriga a hora que eu entrei. Falei, gente, tudo começou aqui. Que legal. Isso para você entender que, assim, por mais que a gente planeje uma carreira, tem variáveis externas que elas perdem, né? Fazem que o nosso planejamento tenha que ser alterado. E aí, meus investidores, meus clientes viraram e falaram assim, Rebeca, já que você fez essa tal de administração, a gente vai ter que aprender a mexer com a economia real. E então a gente vai ter que... E a gente confia em você. Eu falei, mas por que eu? Porque você fez administração, você não é administradora, mulher? Eu falei, sim, eu sou administradora. E aí a gente começou num momento que não tinha hoje o que a gente tem de governança, de compliance, não tinha nada disso. E eu aprendi, né? Compra empresa, vende empresa, junta empresa no TACAP, no facão, né? E comecei a entender que tinha um elemento humano no meio de tudo isso que tinha muita interferência. Falo, tá na mão das pessoas, né? Um negócio dar certo ou não. E aí eu falei, caramba, e eu que fui fazer tecnologia para ficar longe desse negócio chamado gente, eu me vi assim, planejamentos, né, em aquisições e fusões, que na época esses nomes nem eram tão conhecidos no Brasil. Eu olhava aquilo e daqui a pouco você tinha... O que a gente planejava não acontecia porque dependíamos de pessoas. Aí eu virei e falei assim, tá, eu não quero mais brincar disso. Vou trabalhar numa multinacional. Porque lá as pessoas são felizes. As pessoas não se estapeiam para ir para uma grande empresa, elas se estapeiam para não ser mandada embora. Eu falei, eu vou para uma grande empresa. E aí eu fui para uma empresa alemã, do setor automobilístico, uma das maiores empregadoras do planeta. Pode até falar. Da Volkswagen. E... Você trabalhou lá em São Bernardo? São Bernardo. Eu morava na época em Santana, eu fazia Santana, São Bernardo todos os dias. Foi assim... uma grande escola, tenho grandes amigos e um grande aprendizado. Só que conforme eu entrei, falei, não vai ter jeito, vou ter que entender de pessoas. E aí eu lembro que eu fiz um MBA de marketing, né, achando que ia resolver, não resolveu. Até um dia que eu fui estudar psicologia. Então eu lembro, eu fiz uma especialização em psicologia e comecei a entender que eu queria não mais só olhar para o P de profit, para o P de processo, para o P de produto, eu queria olhar para o P de pessoas, o que numa empresa grande não é uma verdade absoluta. Né? Uma empresa de produto, ela quer olhar para produto. Sim. Né? Ela quer olhar para o profit. Né? Agora, a gente fala, quando fala de pessoas e planeta, nem tanto. E aí foi aí que eu segui, eu resolvi impactar empresas de um outro lugar,
Então, em 2010, dia 9 de junho, que é quando eu faço meu aniversário, foi meu último ano nesse universo corporativo. Quanto tempo você ficou na Volkswagen? 6 anos. Ah, é bastante tempo. Sim, sim, nossa, fiz coisas fantásticas, cresci muito, aprendi muito, né? Só que chega uma hora que você vê que os seus valores, né, não tem espaço lá dentro. Então, eu entendi que eu poderia entregar meu propósito para o mundo muito mais do lado de fora, né? Eu poderia impactar muito mais empresas. E aí, depois eu aprendi que se eu fortalecesse o maior número de líderes possíveis nas grandes empresas, isso seria ainda mais impactante. E aí foi quando eu segui o meu caminho, impactando empresas, mas atuando junto a líderes e de fora das empresas. E aí, tava comentando com você aqui nos nossos bastidores, Rebeca, que a nossa audiência, ela gosta bastante quando a gente fala sobre empreendedorismo, né? E você comentou sobre esse desejo de muita gente, e até hoje é assim, de trabalhar numa multinacional, por tudo que uma multinacional entrega. Então, você tem a segurança de um bom salário, né? Pelo menos, tô falando aqui na teoria. Você tem uma boa condição de trabalho. Você tem um ambiente que te proporciona ali uma carreira, então você vai entrar num posto, se você fizer a sua parte, teoricamente, você vai conseguir angariar melhores posições ao longo do tempo, e isso te dá também uma previsibilidade, que é o que você teve durante 6 anos trabalhando na Volkswagen. Quando você percebe que o seu propósito te levaria para fazer algo diferente, maior, mais intenso, fora da Volkswagen, você toma essa decisão. Eu digo que é uma decisão bastante complexa, difícil, porque a partir daquele momento também, você não tem mais aquele salário recorrente que caia na sua conta. E aí você precisa, você quer trabalhar com pessoas, você entende que esse é o seu propósito, mas de alguma maneira você precisa monetizar isso também, porque isso precisa ser rentável. Hoje, a gente vê o sucesso que você viaja para muitos lugares, você palestra em vários lugares do planeta, você tem alguns livros, mas nesse início, a saída da Volkswagen, para você começar a se estabelecer como Rebeca Toyama, como foi isso? Bom, eu fiz 550 mil cursos porque aí eu queria achar a resposta. Então, eu Ah, fui você foi olhando para os assim. cursos. Não, fui fazer. Eu falei, gente, eu Aham. tenho que achar meu lugar no mundo, né? Eu brinco, onde eu tô na fila do pão. E aí, alguns amigos que tinham empresa aqui, ia colar, né? Começaram a me chamar. Você não pode ir lá ajudar a ver umas questões de liderança, né? Você, enfim, tá acostumada a olhar para fusão, aquisição, e tem um monte de gente aqui no meio, né? Nesse envolvimento. Por que eu, né? Tô lá, né? Em São Uhum. Bernardo. Porque, meu, tudo isso que você tá estudando, você deve saber alguma coisa que eu não sei. E aí, esse bichinho me mordeu. Então, a sua pergunta é muito importante, porque hoje eu trabalho também com estratégia de carreira. Então, às vezes chega a pessoa, ela fala assim: quero encontrar meu propósito, como se ele fosse uma ruptura com a história dela. Não, a nossa história é o nosso legado, né? Nossa história, ela precisa ser uma continuação. O empreendedorismo, a gente não deveria largar tudo para trás. A palavra que eu queria trazer é lastro. A gente fala muito de lastro de moeda. É. Lastro numa carreira é tudo que a gente fez desde do jardim da infância, né? Porque daí você traz seu network, você traz seu conhecimento de lá. Então, o que que eu fiz, e é o que eu conto também no livro. Aí eu comecei a atender uma empresa aqui, atender, né, um líder acolá, e até um dia que eu fiz uma promessa. Eu falei assim, ó, o dia que eu ganhar aqui fora, o mesmo que eu ganho aqui dentro, Ah, você fez isso em paralelo ao trabalho na Volkswagen. fiz paralelo. Porque eu Entendi. tinha que experimentar. A gente não fala tanto de testar modelo, fazer um Sim. MVP. Eu tinha que fazer um MVP, né? Eu tinha que entender aquilo. Mas não é só sobre dinheiro, Vinícius. É sobre, na época eu tinha me divorciado, hoje a minha filha mais velha tem 26 anos, e eu chegava em casa dessa loucura toda, entre trabalhar numa empresa multinacional e atender clientes à noite de sábado e de domingo, ela começou a me chamar de tia e chamar a babá de mãe, né? E é uma pessoa muito querida, ficou com a gente 20 anos. E aí eu começo a entender que tinha alguma coisa errada nesse lugar, porque eu já estava abrindo mão da minha principal função. Então, na Volkswagen eu poderia ser substituída, todos aqueles meus clientes poderiam ser atendidos por outra pessoa, mas aquele ser que estava me chamando de tia de vez em quando, só tinha uma mãe. Então, foi aí que eu fiz o compromisso comigo mesmo. E foi muito rápido.
Porque uma outra coisa para quem quer empreender, que a gente tem que entender, empreender não é sobre a minha felicidade. É por isso que eu falei que é uma buzzword. Todo mundo, antes as pessoas queriam um princípio encantado, hoje elas querem encontrar o propósito para o coração acelerar. Mas propósito é sobre a minha capacidade de fazer o outro se autorrealizar. Eu vou ficar feliz sim com o resultado que eu estou entregando. E existe uma confusão, talvez por 1 ou 2 livros muito vendidos no mercado, que assim, eu vou encontrar o meu propósito para ser feliz. E aí a gente tira de lado, que propósito é minha capacidade de servir o outro. Então, por isso que eu precisava testar. Será que o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, ajuda alguém? Alguém está disposto a pagar aquilo? E realmente foi muito rápido. Né? Eu lembro quando eu olhei, né, entrando na minha conta, mesmo tanto aqui que entrava, né, do salário todo dia 5 e dia 15, acho que era o vale. Aí dá um frio na barriga. Porque vamos pegar números hipotéticos. Tá. Então, daqui eu ganhava 25 e aí eu comecei a ganhar aqui 25. Então, eu tinha 50. Nessa hora você falou, vou ficar com os 2. Só que lembra, eu tinha uma criança de 6 anos. Aí eu vou ter que deixar um. Só que eu tenho um grande amigo que ele virou e falou assim, Rebeca, presta atenção. Primeiro que você não é do perfil que vai deixar, né, teu propósito por segurança. E segundo, você está trabalhando algumas noites, alguns sábados e alguns domingos e ganhando o mesmo que você está ganhando lá trabalhando muitas horas por semana. Você já pensou a hora que você parar de trabalhar lá, o quanto que você pode ganhar? Foi uma das coisas mais inteligentes que eu vi na vida, porque assim se fez. Porque assim, eu atendia uma pessoa por noite, vai um treinamento de sábado, uma consultoria de domingo, e aí eu comecei a ter de segunda a sexta muitas horas. E aí a profecia se fez. Mas ela parte de um motivador muito grande, que é não abrir. Ih, peraí. Fica à vontade. Olha, já ouvi dizer, né, que o óbvio, ele só é óbvio até alguém falar sobre ele, né? Você poderia falar, puxa vida, de fato, eu trabalho, sei lá, 8 horas por dia, de segunda a sexta, aqui ganho X. Agora aqui eu trabalho 2, 3 vezes na semana. Um sábado, outro domingo, começa a ganhar o X também. Ué, se eu tirar daqui, que eu trabalho todos os dias 8 horas, será que aqui eu não consigo ganhar mais? Foi isso que essa pessoa te falou, né? E pode, a gente conversando aqui agora, fala, puxa, parece óbvio, né? Mas até alguém falar, até alguém falar, né? Abrir os nossos olhos. E que sorte que você teve essa pessoa que te ajudou nesse sentido, né? E aí eu fiz, né? Honrei a minha promessa. Eu falei, agora, né? Eu preciso ir lá. Fiquei mais um tempo, porque você também não... Como você encerra um ciclo, você inicia o outro. Então, eu encerrei, né, com muita lealdade, com muito respeito. Fiquei o tempo que foi pedido, até pôr as coisas em ordem, para eu seguir essa caminhada, né, de empreender. No começo, eu queria só atender pessoas, que eu falei, essas empresas, né, não tem jeito mesmo. Mas não tem jeito. Atrás de todo líder vem uma empresa. Eu falei assim, tá bom, mas eu quero que você faça com a minha equipe o que você faz comigo. E aí eu falei, então tá bom, meu lugar é dentro das empresas, então assim será, né? Muito legal. Sabe o que eu fiquei pensando? Se depois que você tomou essa decisão, né, de tocar a sua carreira profissional fora de uma multinacional, você conseguiu equilibrar até o relacionamento com a sua filha, que tinha te chamado de tia, vez ou outra? Você conseguiu fazer isso? Não. Sabe por quê? Eu via várias pessoas falando assim, olha, o segredo da coisa é trabalhar enquanto eles dormem. Então você vai trabalhando aí, o pessoal tá dormindo, você tá ralando. Aí é trabalho, 35 horas e 28 horas. E no fim das contas, quando a gente precisou aqui, né, criar a TC News, e até hoje quando precisa, poxa, outro dia teve transmissão aí cobertura da eleição nos Estados Unidos, a gente foi até 1h da manhã. Parabéns, foi uma excelente cobertura. Você assistiu? Parabéns, que parabéns. Bom, obrigado, que bom que você gostou. E assim, no fim das contas, acabou aqui, não é clichê, nada, mas tava todo mundo assim, puxa, que trabalho, sabe? Foi muito legal, a gente ficou muito feliz, assim, com o resultado. E precisou trabalhar até 1h da manhã, no outro dia era 6 horas da manhã, o Levate tava aqui, o Diego tava aqui, o Diego saiu um pouco mais cedo, né? Porque o Diego começa o nosso esquenta do mercado. E eu cheguei no meu... E todo mundo chegou no seu horário. No sentido assim, aquele dia era necessário. E quando é necessário, a gente vai fazer, sempre.
Mas no fim das contas, eu queria te ouvir muito sobre isso, porque é uma discussão que vem ganhando bastante espaço, inclusive nas redes sociais, né? De você conseguir equilibrar sua vida pessoal, sua vida profissional, como você lida com tudo isso. E aí a sua resposta me surpreendeu muito, que eu achei que você ia falar, não, depois que eu saí da Volkswagen, vixe, consegui equilibrar tudo. E você falou não. Mas adorei essa pergunta, por quê? Aí saí, eu tinha uma questão, às vezes eu tinha lá uns 5.000 e-mails, é muito e-mail, né? E aí eu me vejo um ano depois, eu olho para minha caixa de e-mail e tinha lá milhares de e-mails de novo, né? E eu começava a atender 7 da manhã o primeiro cliente, aí era 11 da noite, eu estava atendendo o último cliente, e aí eu parei e falei, gente, olha só, é uma coisa que a gente se tapeia, a gente sempre acha que é o fator externo que é o causador das nossas maluquices, dos nossos, né, rompantes. E aí eu olhei e falei assim, não, é que eu amo o que eu faço, né? Estando aqui fora, eu me sinto tão conectada ao meu propósito que eu tenho, assim, é prazeroso, né? Libera dopamina, endorfina o dia inteiro, né? Ocitocina também. E aí eu fui buscar, né, um mestrado, agora um doutorado, para entender como é que a gente equilibra não só vida pessoal e vida profissional, como é que a gente equilibra esse mundo externo com esse mundo interno? Porque o nosso comportamento, os nossos resultados, eles não acontecem só porque as coisas estão acontecendo aqui. Então, até por conta do mercado financeiro, assim, me especializei em viés, heurística, em todas essas coisas para entender como a nossa cabeça maluca olha para Roma e pega um avião para Dubai. Então, olha só, eu pedi, né? Falei, não, agora eu vou me entregar o meu propósito, eu vou ser uma mãe presente, Roma. Daqui a pouco eu tava onde? Tava indo para Dubai. Tava indo para um lugar diferente, né? Então aí, todos esses meus últimos anos de pesquisa, é justamente entender isso, como essas coisas internas, né? Os preceitos, vieses, tudo isso que acontece dentro da gente de mundo interno, impacta na nossa entrega para o mundo. Aí eu comecei só depois, tá vendo? Não é sobre a Volkswagen, né? Não é sobre o meu chefe, não é sobre o mercado financeiro. Porque assim, eu sento com uma pessoa do mercado financeiro, um líder do mercado financeiro, não, porque o mercado financeiro, né? Dólar 6,15. Isso! Aí daqui a pouco eu sento com alguém do setor automobilístico. Mas esse mercado é desumano. Aí o próximo cliente é de uma Big Tech. Né? Algumas, inclusive, estão todas, né, aqui pertinho também. Então, eu atendo todas. Por que esse mercado de tecnologia? Então, tá vendo? De novo, não é sobre o outro, entendeu? É como a gente se relaciona com tudo isso. Né? Então, de lá pra cá, né, de 2010 pra cá, não é só ajudar o outro a ser melhor. Eu também tenho tentado ser uma pessoa melhor, com mais equilíbrio, entender que tem demanda dos dois lados, quais são meus papéis. Aí vem um outro filho, né? Eu tenho uma de 26 e um de 11, né? Então, eu fui para uma outra segunda rodada para fazer mais alguns testes de laboratório como mãe. Então, eu sou uma mãe totalmente diferente nesse outro momento, né? Mas, assim, trabalho muito, viajo muito, né? Então, assim, são desafios que não adianta chegar aqui, né? E fazer de conta que tudo é perfeito só porque a gente conhece as técnicas. É difícil, é um desafio. Não, e eu te ouvindo assim, me identifico, né? Porque falo muito com a minha noiva sobre ter filho, e a gente pensa daqui 2, 3 anos. E além do TC, eu tenho outros 2 trabalhos. E aí ela falou assim, mas aí você vai precisar, né? O que você vai fazer? Você vai continuar trabalhando em 3 lugares? Aí eu falei assim, aí depende, né? Depende se a gente vai querer viver no mesmo padrão, depende de um monte de coisa. Posso parar agora, e aí, o que que acontece? Então esse tipo de dilema é uma coisa que eu meio que tô começando a viver agora. Nem penso muito nisso aí não, porque não tem uma resposta. Eu acho que não tem, né? Uma resposta assim, de falar, o melhor é que você faz o seguinte, sai de 2 trabalhos, fica em um só, e vive lá feliz e com o que dá. Não sei se essa é a melhor resposta. Vou ter que procurar isso aí, viu, Rebeca? Vou te pedir uma ajuda. Pode pedir, tá? No meu propósito. Mas a primeira pergunta que você fez quando a gente começou é o mesmo caminho. Então, assim, a gente tem que fazer uma boa parametrização de quais são os nossos valores, né? Que não tem certo e errado. No final, né, no check-out da vida, eu não sei para onde a gente vai, mas a gente vai para algum canto. Cada um acha que vai para algum canto. Mas quando a gente passar pelo check-out, né, virar estrelinha, sei lá, é sobre a gente, né? Então, assim,
quais são os seus valores nesse momento? Às vezes eu chego, tenho um cliente que ele coloca lá um mestrado, um filho, uma promoção e um intercâmbio para fora, né? Eu falo, não, tá bom, vamos pegar tudo isso e debruçar ao longo do tempo. Vai dar para fazer tudo. 2 filhos, mestrado, mas não tudo junto, senão você vai, #ansiedade. É. Porque nosso cérebro ele não tem uma boa relação com o tempo. Então, a gente quer fazer um monte de coisa sem se debruçar. E até pela minha proximidade com o mercado financeiro, eu brinco, né, com a galera do mercado financeiro, eu falei, eu trabalho com um recurso mais escasso, não são vocês. Que é o tempo. É o tempo. Então, o dinheiro, né, faz uma boa operação, ele dobra, a gente herda, ganha na loteria, empresta. E tempo, como é que a gente faz? Então, essa gestão das 24 horas, a gente tem que escolher, eu quero entregar o quê em 2025? O que eu entreguei em 2024? E aí depende, né, do seu apetite, não é de entregas. Olha, Rebeca, tá sendo muito legal te ouvir. Tô vendo aqui o Andrezão, né? Tem uma tela aqui que nos separa, uma tela de vidro. E eu só vejo o Andrezão balançando assim a cabeça. Fico pensando, o que o Andrezão tá concordando lá? Só balança a cabeça na hora que a Rebeca fala. Aí comigo você não concorda em nada, Andrezão. Boa, Andrezão. Andrezão tem 2 filhas, né? Convive bem aí, Andrezão? Porque o Andrezão também tem 2 trabalhos, né? Trabalha aqui, trabalha na Gazeta, presta serviço pra um monte de lugar. Mas tá equilibrando a vida aí, Andrezão. Boa. Muito bem. E aí pegando o exemplo do André, aí a pessoa entra em burnout, ela olha para a empresa e fala que é culpa da empresa. Mas você ia chegar onde eu tava indo, assim. Olha, Eu ia chegar aí. Sabe por quê? Ao longo desse ano de 2024, eu sou muito grato a tudo que a gente conseguiu na TC News e também ao Olá Investidor. Quando você começa um projeto, e um dos meus trabalhos é um produto que a gente está começando agora, tal, não tem nada a ver com o mercado financeiro, e aí você tem que ficar correndo atrás de convidado, a pessoa não sabe o que é, aí você tem que convencer a pessoa a ir até lá, né? Claro que aqui no Olá Investidor isso também acontece. Então, por exemplo, o Léo Levati me indicou você. Então, eu tive que... Acho que pelo Léo você também já conhecia. Mas o que acontece é assim, hoje, todos os dias, graças a Deus, pelo menos uns 5 convites pra galera vir aqui e a gente recebe. Tem muita gente que quer participar do Olá Investidor. Então, acho isso muito legal. Então, aproveito até para agradecer todo mundo que veio, que ainda não conseguiu. 2025 tá aí, ouviram aqui a Rebeca, não é uma questão de tempo, vai dar tempo de conversar com todo mundo. Mas quero dizer, é um produto que está consolidado. Então, eu acho isso muito legal. A gente conversou aqui com vários executivos. E, em geral, a gente tem várias características em comum a todos eles, bem-sucedidos e tal. Mas a característica mais dicotômica que eu ouvi aqui de líderes é como cada um deles trata essa nova geração que está chegando. Alguns tratam assim com um entusiasmo enorme. Falam, olha, é uma geração que tem uma capacidade de aprendizado e ela é uma geração que quer trabalhar com um propósito, é uma geração que está preparada para absorver, que não quer ficar fazendo a mesma atividade durante 20, 30 anos, como antigamente você via. Em compensação, outros grandes líderes também falaram assim, olha, é uma geração que eu tenho dificuldade para tratar, para lidar. É uma geração que não recebe bem feedback, é uma geração que já chega e acha que já sabe e não tem a experiência, assim, não tem a maturidade para conseguir esperar o seu momento e tem uma certa dificuldade em lidar com profissionais mais experientes. E aí, ouvindo tudo isso, eu falei, puxa vida, olha só, né, como você tem grandes líderes, grandes empresários e empresárias, grandes gestores e gestoras, que olham para o mesmo cenário e enxergam esse cenário de maneira bem dicotômica. Quem acompanhou lá o Investidor aqui toda terça-feira vai se lembrar junto comigo que houve essas opiniões. Eu queria saber como que você olha para essa, com a sua experiência, os líderes que você conversa, qual que é o sentimento que você tem, né, que eles te passam em relação a essa nova leva de profissionais que está chegando, não sei se a gente pode chamar de geração Z que está vindo aí, mas como que essa nova geração está se integrando ao mercado de trabalho, às suas benesses e aos seus desafios também. Eu acho que a gente pode até trazer uma palavra bem da moda, que é DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, que não é só sobre a idade, né, a gente tem a globalização, também traz pessoas de outras nacionalidades, a gente tem, enfim, o trabalho híbrido que permite que a gente esteja aqui contratando um profissional da Índia. Então, se fosse só idade, estava um pouco menos complexo, né?
Mas aí você trouxe assim, no livro você conta a tua história. O livro ele tem 10 capítulos e 10 ferramentas e Sim. 10 depoimentos. A primeira ferramenta é justamente sobre o objetivo. Você tem que assumir uma responsabilidade sobre o que você quer entregar no mundo, que é o teu objetivo. Você veio aqui entregar o quê? Sim. Né? Assim, quando você virar a estrelinha, o que fica? Tem uma ferramenta aí muito interessante que a gente senta com o líder para ele contar a história dele. Né? Então, tem lá um framework, uma ferramenta para ele contar a história dele. Quando ele senta e conta a história dele, ajuda muito essa dicotomia que você muito bem chamou a ser diluída. Porque quando um líder entende que a história dele é única e por isso que ele olha aquilo daquele lugar, não precisa ser muito inteligente para entender que os outros que estão chegando também têm uma história única e vai ser diferente da minha. Então, um líder imaturo, ele olha o diferente com medo, né? Ele se sente ameaçado, ele acha que está errado. Um líder mais maduro, ele entende que a probabilidade de ser diferente é muito maior. Aquela pessoa, ela veio de outro CEP, de outra cor, de outro credo, de outra carteira, que são os Cs que a gente brinca, né? Tem 4 Cs. Então, como cada um de nós tem uma combinação diferente de onde eu nasci, quanto eu tenho na carteira, o meu credo e minha cor, eu vou ver o mundo de forma diferente, né? Então, eu tento sempre tirar o rótulo do etarismo, do ageísmo, para mostrar que, assim, é um monte de seres humanos que vêm diferentes, né? Porque aí você vai ter a questão de gênero, né? Você vai ter muitas questões. Então, sempre o convite para o líder é você vê o mundo do jeito que você vê, porque você teve uma caminhada, você aprendeu, você estudou, seus pais eram diferentes. Então, assim, tá vindo, independente da idade, já é diferente. Então, é sobre se relacionar com o outro, independente da idade. Então, eu sei que existe a diferença de gênero, de idade, de raça, mas eu não gosto muito de cristalizar nesse assunto, porque não é só sobre idade, é só sobre a nossa dificuldade de lidar com o diferente. E você encontra essa dificuldade nas consultorias que você presta, de pessoas, né, de gerações diferentes, por N motivos, que têm dificuldade em trabalhar junto? Nossa, 200%, né? 200%. E não é só sobre a relação. Relação com a tecnologia, relação com o meio de transporte, relação com a aquisição de bens, a visão, né? Você imagina, eu falo, se meu avô trabalhasse hoje, ele ia ser preso todo dia, né? Por assédio moral, por assédio sexual. Porque coisas que ele fazia que era normal, não pode mais fazer, Sim. né? E, enfim, a própria relação com a tecnologia. Embora eu tenha, durante muito tempo, achado que foi perda de tempo eu ter feito processamento de dados no século passado, programei em COBOL, hoje eu dou graças a Deus, porque eu olho para esse mundo de tecnologia e transito muito bem nele. Mas nem todo líder teve essa oportunidade. Então, muitas vezes, não é você com a tua tenridade que me ameaça. É porque você tem facilidade com umas coisas aí que eu não tenho. Então, tá vendo? Por isso que eu falo, eu tento não cristalizar na idade, porque senão a gente vai achar que é uma guerra de idades. Não, meu, assim, uma coisa que às vezes eu tenho que, né, passo horas para aprender, né, um líder mais maduro, chega lá um guri, em 2 segundos faz. Imagina a insegurança desse lado, Sim. né? E aí ele fica tenso. Quando ele fica tenso, esse jovem se sente excluído. Aí ele também tensiona a relação. E daqui a pouco a gente tem um super conflito dentro da empresa, né? Aí depois de um conflito dentro da empresa mal resolvido, né? Aí eu falo, aí vem a presença de um psiquiatra, porque os dois, né, muitas vezes pulam o psicólogo, vão para o psiquiatra, e simplesmente porque as empresas não estão preparadas para lidar com isso. Olha, já que a gente está falando aqui, e é a reta final da conversa, temos aí mais uns 5 minutinhos, a gente falou dessa nova geração e dessa relação no mercado de trabalho. Quero mudar completamente o jogo e perguntar assim para você, Rebeca: as empresas, elas estão preparadas, elas olham para contratar um profissional mais experiente no mercado que eventualmente está fora do mercado de trabalho, mas já teve anos de experiência, só que hoje, até pela experiência profissional, tem um salário que é um pouco mais elevado, né? Você tem um outro ritmo
de vida. E aí, hoje em dia, a gente vê as empresas contratando essa galera mais jovem, esse pessoal. E eu tava olhando um banco de talentos que a gente tem em alguns grupos de WhatsApp, que a gente tá pensando, enfim, contratações e tal. E aí eu entrei nesse grupo de talentos e eu vi muita gente com muita experiência profissional fora do mercado. A gente fala muito sobre como as empresas estão se preparando para contratar essa geração Z. Mas as empresas, elas estão preparadas também para contratar, para entender e para trabalhar juntos com profissionais mais experientes? Eu sou muito otimista e vejo muita evolução no mercado, né? Pensando em recrutamento e seleção, eu vejo muita evolução nesse mercado. Não só questões de idade, como qualquer outras diversidades, qualquer outra. Mas a gente tem que olhar um número mais macro. Um pouquinho antes da pandemia, a gente tem um observatório em Campinas, na Unicamp, que ele vai mensurando o número de contratações CLTs no mercado. Um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha o menor índice de contratação CLT da história. E é um número acompanhado quase desde a abolição da escravatura, que era em torno de 60%. Com a pandemia, esse número, eu não vou ter ele bem atualizado, mas talvez tenhamos caído para 50%. Então, também não é só sobre a idade esse fenômeno do mercado. É que as modalidades de contratação estão mudando muito. Então, você tem hoje bancos de talentos seniors, né? Que tem lá uma série de grandes executivos que hoje trabalham, atendem várias empresas, porque uma empresa média, que são as maiores contratantes no Brasil, né? As empresas familiares e as médias, não tem como contratar um executivo ganhando quanto ele ganhava numa multinacional. Então, hoje você tem bancos de talentos que terceirizam, né? Pegam esse executivo e ele um CMO, um CFO de várias empresas. Uhum. Então, é uma outra forma de contratar, né? É uma outra forma Legal. de contratar. Os jovens também. Tem uma série de bancos de talentos, né? De profissionais que vão fazer jobs, né? Vão atender várias empresas. Um economista, um profissional de marketing. Então, assim, o mercado mudou muito. E às vezes a gente vai falar de algum assunto ainda olhando pelo retrovisor. E aí é a hora que a gente acha mais desculpa do que foco no resultado, né? Então, para as empresas, eu sempre provoco, a gente tem que encontrar uma forma de entender que o mercado mudou. Ah, mas funcionava. Gente, o mercado mudou, a gente vai ter que achar um jeito diferente. E para as pessoas, eu sempre tenho um lado mais samurai, de falar assim, ó, tá bom, entendo que você é muito novo, eu entendo que você não veio de universidade de primeira linha, eu entendo que você é muito velho, ok. Mas a gente tem que olhar para quem está conseguindo se colocar, independente da idade, independente de qualquer coisa. Então, ao invés de ficar olhando para o problema, a gente olhar para a solução, tanto empresas quanto pessoas. Então, a faixa etária dos meus clientes é muito alta. A média, ela se faz porque eu já atendo os filhos dos meus clientes. Tantos anos fazendo, então, se eu tirar uma média, é uma média. Mas é porque tem muito filho de cliente. Entendi. Então, mas assim, se eu tirar esses filhos, é uma média alta. Aí, quando começa a trazer, poxa, tá difícil, etc., eu abro o LinkedIn e mostro um monte de cabeça branca, um monte de mulher madura que tá fazendo coisas incríveis no mercado. As maiores descobertas do mundo foram feitas por profissionais, por pessoas acima de 60 anos. Então, eu falo, ó, tem uma escolha. Você vai aqui no mimimi, tá tudo difícil, ou você quer olhar para quem tá, sabe, marcando gol e entregando algo para o mundo? É uma escolha, né? Então, o mercado está se adaptando e as pessoas estão buscando caminhos para também se encaixar nesse novo mercado de trabalho. Muito legal. Rebeca, vou pedir para você olhar aqui para nossa câmera 3 e você mandar um recado para a galera que está aqui nos acompanhando, para quem está aí pensando, né, que tem os seus sonhos, os seus objetivos, tanto na vida pessoal como na profissional, que é o foco aqui da nossa conversa, para esse ano que vai começar. Por gentileza, fica à vontade, que olha, para mim foi um baita de um aprendizado, né? Fiquei muito feliz em encerrar essa temporada do Olá Investidor aqui com chave de ouro com você. Para quem está nos acompanhando, o que você pode falar para essa galera? Bom, primeiro eu tô muito feliz de saber que foi o último do ano, me deu, né, um friozinho, que eu falei, nossa, que responsabilidade, Foi né? muito legal. Mas acho que como mensagem, a gente não esperar, né, a maturidade chegar para se aproximar do propósito,
né? Eu acho que essa felicidade que a gente tanto busca, ela vai acontecer quando a gente conseguir colocar nossa carreira a serviço de um propósito e não esperar em algum momento que isso magicamente vai acontecer. Então eu acredito, né, nisso e acredito que as pessoas possam conseguir isso, que é o quê? Minha carreira e meu propósito se encontram e aí eu vou trabalhar com tanta satisfação, né, com tanta alegria, mas não porque houve esse encontro, mas porque o resultado que eu estou entregando para os outros é sensacional. Então esse também pode ser meus votos aí para 2025, para todos que estão nos acompanhando. Rebeca, eu espero que você tenha gostado da experiência, tanto quanto eu gostei, o Andrezão aqui e a nossa audiência. Muito, muito obrigado. Bom ano para você e muitas conquistas em 2025. Para nós. Até mais. Ah, senhoras e senhores, o Olá Investidor deste ano fica por aqui. Obrigado por toda essa jornada. Quanta coisa legal nós passamos juntos. Vamos fazer aí uma retrospectiva no ano que vem, né, dos principais temas que foram abordados aqui neste podcast durante um ano. E em 2025 tem uma nova temporada vindo aí, tá bom? Um Feliz Natal para você, para sua família, uma boa virada de ano, que seja um ano repleto aí de conquistas, muitas alegrias, saúde, tudo aquilo que você merece, tá bom? Um ano de muito sucesso. A gente volta a se encontrar às terças-feiras, sempre 6:30 da noite, no ano que vem. Tchau!